A medida em graus do ângulo π sobre 9 radianos é... Bom, nós temos que lembrar que π equivale a 180 graus. Então, π sobre 9, uma regrinha de 3, é seu valor em graus. Então, famoso multiplicar em cruz, né? π vezes x é a mesma coisa que 180 vezes π sobre 9. Então, x é igual a 180 dividido por 9 dá 20 graus. E π sobre π. π está multiplicando para se dividir. Então, x igual a 20 graus, alternativa D de dado. Ok? A medida em radianos do ângulo de 240 graus é... Então, nós temos que transformar 240 graus em radiano. Então, nós sabemos que π equivale a 180 graus e que x radiano vai equivaler a 240 graus. Aplicando a regrinha de 3, 180 graus vezes x é a mesma coisa que 240 graus vezes π. Então, x igual a 240 vezes π dividido por 180. Dá para simplificar essa fração por 6, por 30, né? 240 graus dividido por 30 dá 8. E 180 dividido por 30 dá 6. Então, fica 8/6 de π. Ainda dá para simplificar por 2. Fica 4π sobre 3, simplificando por 2. Então, 240 graus equivale a 4/3 de π radiano. Essa alternativa está 4π sobre 3 na letra B. Ok? Sabendo que o ponto B determina um ângulo de 120 graus na circunferência trigonométrica, abaixo, podemos afirmar que a medida do arco em radianos determinado pelo ponto D é... Então, do ponto B está mostrando que esse ângulo é 120 graus. Então, tem 90 mais 30. Tá? Então, isso quer dizer que 120, para completar metade da circunferência, falta 60 graus. Tá? Então, o ponto D determina um ângulo de 60 graus. Só que no sentido anti-horário. Sentido horário, então ele é negativo. Tá? O sentido anti-horário é positivo, é uma convenção. Então basta saber quanto que dá 60 graus em radiano, usando a relação, né? π equivale a 180, x equivale a 60 graus. Então x, 60 graus negativo. Bom, a menos 60 vezes π dividido por 180. Esse vezes esse. Então, simplificando, dá para dividir tudo por 60. Fica menos π sobre 3. Ok? Alternativa C. Dentre os arcos abaixo, aquele que tem o mesmo cosseno que o arco X é... Então vamos pegar aqui o 0 radiano. Aqui vai ser π sobre 2, 1/4. Aqui vai ser π. Aqui vai ser 3π sobre 2.
E aqui 2π, que é uma volta completa. Ops, não, sei lá porque eu escrevi 24. Que vai ser 2π. Então, o eixo do cosseno é esse. É o eixo horizontal, né? Cosseno de x, ok? Se nós somarmos x, o valor de x mais π sobre 2, se por exemplo assim o x vale 0, cosseno seria esse ponto aqui, é diferente, então não pode ser esse. Se somar π do mesmo jeito, cosseno passa a ser, supondo x igual a 0. Então, x 3π sobre 2, do mesmo modo. Você vai deslocando, então não pode ser esse nem esse. E menos x sobre 2 também não. Então só pode ser esse, a letra B. Por quê? Porque ele sempre vai dar uma volta completa. Independente do valor do x, quando você soma 2π, você dá uma volta completa e volta para o mesmo ponto. Sabendo que x pertence ao primeiro quadrante, que seno de x igual a meio, então cosseno de x é... Vamos calcular o seno de x. Vamos usar a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então temos que meio é o valor de seno de x ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos meio ao quadrado dá 1/4. Então cosseno ao quadrado de x igual a 4 dá 3/4. Cosseno de x vai ser igual a raiz quadrada de 3/4, mais ou menos raiz quadrada de 3/4. Então, cosseno de x é igual mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Agora, o problema está dizendo que o x pertence ao primeiro quadrante. Então, só para recordar, o primeiro quadrante é esse aqui. Então, x está aqui nesse quadrante. Então, ele é positivo no cosseno e é positivo no seno. Tá? Então, mais ou menos aqui, né? Então, só vale o valor positivo. Então, cosseno de x igual a raiz de 3 sobre 2 positivo. Então, na alternativa A. Ok? Observe as igualdades a seguir. Quais dessas igualdades são corretas? Ele está dizendo que seno de π sobre 3 é igual a seno de 2π sobre 3. Então, π sobre 3 é equivalente a 60 graus. Então, vou formar um ângulo de 60 graus aqui. Aqui mais ou menos, né? Então, seno está aqui. Seno é essa medida. Ok? Ele está dizendo que é igual a seno de 2π sobre 3. 2π sobre 3 é a mesma coisa que 120 graus. Então, aqui eu tenho 90, um ângulo reto, 120 graus dá mais ou menos aqui. Então, realmente eles são equivalentes, tá? São ângulos suplementares, né? Então, é verdadeiro. O seno de 180 graus menos 60 graus é a mesma coisa que o seno de 120 graus. Transformando em radiano é a mesma coisa aqui. Do mesmo modo, ó, seno de 30 igual a seno de 150, também é verdadeiro.
Que o seno de 150 vai ser 90 mais 60. Tá? Vai dar a mesma coisa. Então é verdadeira. E o cosseno de π sobre 3 igual a cosseno de menos π sobre 3. Cosseno de π sobre 3, esse pedaço aqui, olha. Esse é o cosseno de π sobre 3. E ele é o mesmo, esse projeto aqui, que menos π sobre 3. Também é verdade. E o cosseno de 45 igual a seno de 45 também é verdade. Raiz de 2 sobre 2, os dois, tá? Então a alternativa é. O gráfico da função y igual a seno de x é. Quais desses gráficos aqui corresponde a seno de x? Então, vamos marcar aqui π sobre 2, que 0, que π, que 3π sobre 2, e uma volta completa igual a 2π. Então, o gráfico da função seno pode ser esse ou esse aqui. Esse aqui não pode ser, porque tem a descontinuidade, né? Então o gráfico é contínuo. Aqui na letra A, está dizendo que quando o x vale 0, seno de 0 é igual a 1, e quando x vale π sobre 2, o seno de π sobre 2 é igual a 0, seno de π sobre 2 é igual a 1. Então, falsa também. Nessa aqui, olha. Diz que vale 2, o máximo que dá vale 0, que também é falso. Então, sobre a alternativa D, quando x vale 0, o seno também é 0. Então, é verdade. Quando x vale π sobre 2, o seno é igual a 1. Também é verdade. Então, aqui quando é π é 0, 3π sobre 2 é negativo, ó, é menos 1, né? O eixo do seno é esse. Então, a alternativa correta é a letra D. Observe o gráfico a seguir. Ele corresponde a qual função? Vamos ver. Vou ter que analisar uma por uma, né? Seno de x. Aqui eu vou pegar o 0. Seno de 0. 0? É verdade. Seno de π sobre 4 é igual a 1? Não, não é. Porque o seno de π sobre 2 que é igual a 1. Então a alternativa A está descartada. Falsa. Cosseno de 0. Cosseno de 0 é 0? Não, não é verdade. Cosseno de 0 é igual a 1. Falso. Seno de 2 vezes 0. Estou colocando aqui. Seno de 0 é 0? É, verdade. Seno de 2π sobre 4. 2π sobre 4 é a mesma coisa que meio. É igual a 1? É, verdade. Então está valendo. Seno de 2π sobre 2. Quer dizer, seno de π. Eu estou substituindo, ó, no lugar do x, estou colocando o valor que está aqui no eixo x. 2π sobre 2 é a mesma coisa que π. Então, seno de π igual a 0 é verdade. Seno de 3π sobre 4 vezes 2. 6π sobre 4 dá 3π sobre 2. É menos 1? É verdade. Alternativa C é a correta. É verdadeira. Cosseno de 2 de 0. 0 não é falso. Tangente de 2x. O gráfico da tangente é descontínuo. Então a letra C é correta. Ok? Os gráficos a seguir representam as funções y igual a 2 vezes seno de 2x e y igual a 2 vezes cosseno de 2x. A partir desse gráfico podemos afirmar que o período das funções é de 2π e o máximo dessas funções é 1. Não, o máximo dessas funções é 2. 2 e menos 2. Então, falso. O período das funções é de π e o máximo dessas funções é 1. É o mesmo modo. O período das funções é de π e o máximo dessas funções é menos 2. O máximo é 2 positivo. Falso.
Período das funções é π, o máximo dessas funções é 2. Vamos ver o período das funções é π sobre 2, então vamos ver o período. Período, vamos pegar aqui, olha, da função verde daqui até aqui é um período, daqui a aqui é π, pico a pico, de vale a vale, daqui até aqui π, pegar um completo. Então, o período é π, não π sobre 2, alternativa correta D, ok? Considere a equação cosseno de x igual a cosseno de π sobre 3 menos x. Dentre os valores abaixo, indique aquela que satisfaz essa equação. Então, ou você testa todos, né? Ou você faz a relação, né? Que x vai ser igual a π sobre 3 menos x mais 2 vezes a constante vezes π, que é uma volta completa. Então x passa para cá, fica x mais x igual a π sobre 3 mais 2k e π. 2x igual a π sobre 3 mais 2k π. Então x é igual, dividir tudo por 2, né? Então vai ficar π sobre 6 mais k vezes π. Então x igual a π sobre 6. Okay? Alternativa B. Qual a solução da equação seno de x menos meio igual a zero, com intervalo de x maior ou igual a zero e menor ou igual a π sobre 2? Se o x é maior ou igual a zero, implica que o seno está no primeiro ou no segundo quadrante, que ele é positivo, né? π sobre 2 está aqui. X é maior que zero e maior ou igual a zero, π sobre 2. Então está aqui dentro do primeiro quadrante. Então vamos fazer seno de x menos meio igual a zero. Então seno de x é igual a meio. Meio passa para cá positivo. Qual o ângulo cujo seno vale meio? 30 graus, né? Vale meio. Pedaço aqui. Então alternativa 30 graus é igual a π sobre 6, né? Que 180 graus é π. Então 30 graus igual, multiplique, x é igual a π sobre 6. Alternativa A. Qual a solução da equação 2 vezes cosseno de x mais 1 igual a zero, com intervalo de x maior ou igual a zero e x menor ou igual a π? Aqui é π. π sobre 2. O eixo dos cossenos. Então, resolvendo a equação. Igual a zero. Cosseno de x é igual a menos 1. O 2 passa dividindo meio. Qual o ângulo cujo cosseno vale menos meio? É o ângulo do
2π sobre 3 radiano. Alternativa B.